Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, aqui do SEMEAC, e eu trago hoje para vocês uma aula super interessante. Para vocês, viu? Alunos da primeira série do ensino médio. Olha esse tema, que legal aqui da nossa FGB, Formação Geral Básica. Que interessante. Diáspora africana. Diáspora é uma palavra que, por si só, significa dispersão, fuga, ir para outro lugar. No caso dos africanos, essa dispersão, foi uma dispersão forçada, ok? O Brasil, como vocês sabem, viveu aí mais de 3 séculos de escravidão forçada, de africanos sendo trazidos e comercializados aqui como peça. Isso faz parte da nossa história e hoje nós vamos entender um pouco mais desse processo. Te convido a vir, a acompanhar, prestando atenção, porque aqui, tem muita coisa interessante. Vem comigo, olha só. O que é a diáspora africana? Como sempre, nós começamos por um conceito, tá? O conceito, ele é a base primordial para você expandir aí os seus conhecimentos. Então, diáspora aí é uma dispersão global, tá? A dispersão global é um movimento histórico de dispersão dos povos africanos pelo mundo. Então, eles se dispersaram pelo mundo, principalmente devido, aí aqui tá a palavra mágica, ao tráfico transatlântico, ao tráfico de escravos, principalmente com o destino final sendo qual continente, gente? Qual continente? Fala aí para mim. Exatamente, a América, tá? Seja a América espanhola, seja a América inglesa e seja aquela América que nos diz mais respeito, a América portuguesa, que mais tarde iria se tornar o nosso Brasil. Muito bem. Então, gente, o que seria em si, não é? Esse movimento intitulado Diáspora Africana. Esse movimento, ele compreende milhões de pessoas de ascendência africana vivendo fora da África. Em continentes como a América, Europa, Ásia, Caribe. É esse movimento do europeu que vai até a África, que captura o africano ou faz alianças com outras etnias e traz elas como escravos e leva-os para além do Atlântico, principalmente para as Américas, e ali escraviza esse contingente, vende essa mão de obra. Como faz parte aqui, como já mencionei, da nossa história. Ok? Vem comigo, olha só. Então, a diáspora africana, ele é mais que uma migração. É uma rede complexa de histórias, identidades e legados culturais que continuam a moldar o mundo. É aquela situação, pessoal. Nós temos, principalmente hoje no Brasil, um Brasil multicultural. Nós temos muito da cultura africana dentro da nossa cultura, muito das raízes africanas dentro da nossa sociedade. Por quê? Exatamente por conta dessa diáspora, por conta desta vinda dos africanos, de maneira escrava, obviamente, para o Brasil, mas que isso vai ajudar a moldar a nossa identidade, principalmente a nossa identidade cultural, tá? Então, por isso que se diz aqui, é mais que apenas uma migração. É uma rede complexa de histórias, identidades e legados culturais que continuam a moldar o mundo e continuam a moldar o nosso país, ok? Como era a África? É uma curiosidade que muita gente tem. Como que é a África antes da escravidão? Lá não tinha escravidão? Não tinha rivalidades? Não tinha conflitos? Viviam todos em paz? Ou não viviam em paz, viviam em guerras? Como que é a África antes de iniciar todo esse tráfico negreiro transatlântico? Acompanhe aqui comigo que hoje você vai descobrir. Olha só. A África e seus reinos. Então, grandes impérios africanos, como o Império de Gana, Mali, Songhai, floresceram com as sociedades como sociedades complexas,
com sistemas de governo sofisticados, uma rica cultura baseada principalmente em comércio, arte e conhecimento. É o que nós chamamos aí de divisão natural da África. Ela é dividida por seus reinos, por suas características comuns, pela forma de administração interna desses reinos, enfim. É o que nós chamamos de divisão natural da África. Mais tarde, lá na frente, tem um conteúdo que vamos trabalhar que, por exemplo, vamos chegar à conclusão de que essa África, com essa divisão comum, foi abafada. E nós teremos uma divisão geopolítica ali do século XIX para o século XX, no âmbito do imperialismo, onde as potências europeias vão dividir a África, sem levar em consideração isso aqui, que é a divisão natural da África. Mas isso deixei aí a título de curiosidade, tá? Já podem ir até pesquisando, aprofundando sobre isso aí, ok? E aí temos esses reinos africanos com cultura e com economia baseada em comércio, conhecimento, muita arte. E aí, Mansa Musa, o imperador de Mali, é um testemunho de tudo isso, viu, gente? Da riqueza e influência pré-colonial, antes de colonizar o território africano. Ele, inclusive, é considerado um dos homens mais ricos de toda a história, com seu império conhecido por suas vastas reservas de ouro e de sal. Mas sal, professor, tão baratinho? Baratinho nos dias atuais. O sal ele era considerado uma especiaria, ok? O sal em algumas civilizações ele era dado como pagamento pelo trabalho, ok? Então era especiaria bastante valorizada. A África, ela é o berço da humanidade de civilizações antigas, com uma diversidade cultural e linguística que desafia os estereótipos, demonstrando a grandiosidade de seu passado antes da colonização. Então, sim, nós temos na África vários reinos, muita riqueza, uma divisão natural. Isso é a África antes da colonização, antes de o europeu começar a utilizar o seu povo como mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava, como eu acabei de mencionar para vocês, ela é trazida principalmente para a América. E qual é o oceano que divide a África da América? Fala aí. Então, olha só. Nos séculos, aliás, os séculos 16 e 18, olha esses números, pessoal, entre 12 e 15 milhões de africanos foram forçados a atravessar o Atlântico em uma das maiores migrações forçadas da história. Que quantidade enorme de pessoas que foram trazidas escravos aqui para a América, pessoal. Essa travessia do Atlântico, na época, era conhecida como a Passagem do Meio. Olha só, a Passagem do Meio. Relatos como os de Oluwada Equiano descrevem as condições desumanas, o sofrimento extremo e a perda de vidas dos navios negreiros. Gente, estima-se que cerca de 30% a 50% dos africanos que embarcavam nos navios negreiros, que eram chamados de tumbeiros, na África, morriam na travessia. Por isso, inclusive, esses navios têm o apelido de navios tumbeiros, tumbas, tumbeiro, tumba, porque morriam muito nessa travessia. Doenças, maus tratos, fome, sede, uma tristeza enorme que esses povos africanos chamavam de banzo, uma depressão enorme, morriam também e os corpos eram atirados ao mar. É algo bem desumano, como você sabe, percebe aí, não é? Os destinos e impactos, principalmente os destinos aqui na América devido ao tráfico transatlântico, incluíam Brasil, Caribe, Estados Unidos e até a Europa, com impactos sociais e demográficos profundos, moldando a sociedade e a economia desses locais.
O tráfico transatlântico de escravos não foi apenas uma transferência de pessoas, mas uma reconfiguração global que deixou cicatrizes duradouras e legados complexos em nossa história. Mas, professor, houve resistência, não é? Tivemos assim uma preservação cultural. Olha aqui, herança cultural. Apesar da repressão, a diáspora conseguiu manter vivas línguas, religiões e tradições africanas, adaptando-as e transformando-as em novos contextos. Temos aí, por exemplo, as religiões afro-brasileiras. Acompanha aqui comigo, olha. Religiões afro-brasileiras, com o surgimento de religiões como o candomblé, a umbanda no Brasil, sincretizando orixás e santos católicos. Isso aí é um exemplo poderoso de adaptação e resistência religiosa. Então, eles adaptavam os seus orixás aí, associavam eles aos santos da Igreja Católica, não é? E aí, esse sincretismo é um poder de adaptação e de resistência religiosa enorme, principalmente no Brasil, ali entre os séculos XVI e XVIII. E mais, observa aqui comigo, nós temos manifestações de identidade. Temos, por exemplo, aí, olha, a capoeira e outras expressões culturais, não é, que não foram apenas artes, mas formas veladas de resistência, luta e manutenção da identidade africana e da ancestralidade. A preservação cultural, olha esse segundo parágrafo aí, a preservação cultural na diáspora africana é um testemunho da resiliência e da capacidade de um povo de reinventar e florescer em meio à diversidade. E agora, com base no que vimos hoje, com base nos seus conhecimentos, nas aulas que você já teve aí pela escola sobre esse tema, tá? Sobre a história cultural africana, sobre a história da África, sobre esse legado que nós temos da cultura africana dentro da nossa cultura, sobre essa mistura de culturas que nós temos aí, fruto dessa escravidão que aconteceu por mais de 3 séculos no Brasil. Vamos resolver aqui uma atividade. Vem comigo. Durante mais de 3 séculos, milhões de africanos foram arrancados de suas terras e transportados para as Américas por meio do tráfico atlântico. Esse processo não apenas atendeu à demanda econômica das potências coloniais, como também gerou transformações profundas nos países receptores. No caso brasileiro, o resultado desse fenômeno histórico foi, letra A formação de uma sociedade marcada pela presença de descendentes africanos, cuja cultura influenciou a língua, a religião, a culinária e a música. B. A rápida integração dos africanos como cidadãos plenos, com igualdade de direitos desde o período colonial. C. A exclusividade da escravidão indígena, já que a coroa portuguesa proibiu a vinda de africanos para o Brasil. D. A manutenção das tradições africanas apenas em áreas rurais, sem impacto nas cidades brasileiras. Letra E. O fim do trabalho escravo já no século XVII, substituído pelo sistema de trabalho livre europeu. Qual a alternativa correta? Ficou mais fácil, não foi? Muito bem. Acertou quem falou a letra A. Nós temos então a formação de uma sociedade marcada pela presença de descendentes africanos, cuja cultura influenciou a nossa língua, influenciou a religião, influenciou a culinária brasileira e a música. Ok? Atividade 2. A diáspora africana não se reduziu ao deslocamento forçado de pessoas. Ela envolveu a circulação de ideias, saberes e crenças religiosas que moldaram sociedades inteiras. No Brasil, um exemplo claro dessa influência está presente nas religiões afro-brasileiras. Sobre esse aspecto, é correto afirmar que, letra A, as tradições africanas desapareceram totalmente devido à imposição da Igreja Católica. B, as crenças africanas foram aceitas sem perseguições, tornando-se religiões oficiais do Império. C, as religiões afro-brasileiras derivam diretamente das práticas indígenas, sem ligação com a África. D, o sincretismo religioso foi inexistente, já que a população africana rejeitou qualquer aproximação com o catolicismo.
e o candomblé e a umbanda surgiram como formas de resistência cultural, preservando deuses, rituais e práticas africanas em meio à repressão colonial. Qual é a alternativa correta? Isso, muito bem. Acabamos de ver isso, né? O candomblé e a umbanda surgiram como formas de resistência cultural, preservando seus deuses, rituais e práticas africanas em meio à repressão colonial. E o que nós aprendemos hoje, então? Vamos recapitular. Nós temos aí um elo vital, né? A diáspora é o elo indissolúvel entre a África e o mundo, carregando histórias de dor, resistência, acima de tudo, de esperança e de superação. É necessário que nós enxerguemos aí essa herança, tá? Preservar e valorizar essa rica herança, ela é fundamental para combater o racismo estrutural e promover a diversidade cultural em todas as suas formas. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Aprofundem-se mais ainda sobre esse tema. Ele é muito importante, é muito relevante para resolver questões, atividades, para temas de redação, ok? Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.